Sejam todos bem-vindos à nossa reunião presencial de terça-feira de fluidoterapia, primeira reunião do ano. Sempre uma alegria estar aqui, né? Onde essa espiritualidade de luz preparou todo o ambiente para nos receber. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam também todos bem-vindos e que possamos juntos, né, nessa união fraternal, unir os nossos pensamentos para agradecer a tudo que nós recebendo de Jesus. Então vamos dar início com a página de preparação do nosso irmão Edivaldo, logo em seguida a prece e depois o nosso irmão João trará o estudo do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos vocês que estão presentes e boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial lá no YouTube. A página de abertura de hoje vem do livro Vinha de Luz, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 53, Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal, formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara nas multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Graças a Deus. Graças a Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em teu nome, nesse ano que se inicia, onde teremos a cada dia, a cada 365 dias, 364 dias, de oportunidades de fazer brilhar a nossa luz, através do amor, da caridade, com o coração carregado de esperança, de fé em dias melhores. Gratidão, Senhor, por tanto que já viemos recebendo nessa virada de ano. E o quanto vamos receber nesses dias melhores. Sabedores de que cada um tem que fazer a sua parte.
trabalhando no bem, para que o bem floresça cada vez mais sobre a face da terra. Ajude-nos, Senhor, a nos tornarmos cada vez mais ferramentas afiadas desse trabalho, dignas de um dia podermos sermos reconhecidos como teus discípulos, por trabalharmos no bem, para o bem e com o bem. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações de amor e de paz, nós pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Te dando graças por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos ouvir agora a mensagem do Evangelho com o nosso irmão João. Boa noite, irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando nessa noite, iniciando o capítulo 14. O capítulo tem o título Honra a teu pai e a tua mãe. Nós vamos estudar o item 3 e 4, que chama-se Piedade Filial. Piedade filial. Olha só, o capítulo se inicia. O primeiro item diz assim: tem uma mensagem que é de buscar em Marcos, em Lucas e em Mateus. Todos os três passaram essa mesma mensagem. Diz assim: sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Essa mensagem, honra a teu pai e tua mãe, está em Êxodo, lá atrás do Velho Testamento. E está em Êxodo, capítulo 20, item 12, que diz assim: isso, 1000 e poucos anos antes de Jesus, diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Isso aqui gerou entre os judeus, né? Na época de Jesus, pensava essa forma. Era chamada Terra da Promissão, né? Era a ideia de que os judeus quando saíram do Egito, levaram 40 anos para conseguir se estabelecer, né? E vagando pelo deserto, lutando o tempo de Moisés, né? E a esperança deles era encontrar essa chamada Terra da Promissão. Eu estou citando isso porque a gente vai chegar já num outro ponto a respeito do tema. Piedade filial. O que é piedade filial? O nosso Evangelho diz assim: o mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Consequente disso. Olha só, você não tem como amar ao próximo se você não ama o teu pai e a tua mãe. Ninguém é mais próximo do que você, do que teus pais. Então, amar ao próximo, isso é básico, né? Na lei de caridade e de amor ao próximo. Amar aos pais é fundamental, né? Mas o imperativo honra, porque diz honra não é só piedade filial, mas honra a teu pai e a tua mãe. Mas o imperativo honra implica num dever a mais para com esses pais, né? Que é o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário acrescentar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. Isso é que é chamada honrar o pai e a mãe, né? O que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo aquilo que a caridade determina que você faça com relação ao próximo. Não é verdade? Esse dever se estende naturalmente, isso é curioso, se estende também àquelas pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento
é para eles menos obrigatório. Quem são ser filhos? Os adotivos. Respeitar os pais não é apenas os pais que geraram aquelas crianças, aqueles filhos, né? Também dos pais adotivos. Tem que ser respeitado pelos filhos também. Aliás, tem mérito até maior, porque não tinha a obrigação de cuidar deles e assumiu para cuidar. O mérito é muito maior dos pais adotivos do que dos pais que geraram aqueles filhos, né? Tem razão. Olha só, ele diz assim: escrever sustenta com isso naturalmente aquelas pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é bem maior quanto ao levantamento, que para eles é obrigatório, muito mais obrigatório, essa piedade filial com os pais adotivos do que com os pais verdadeiros, né? Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, né? Mas também assistir nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Veja bem, imagina o trabalho. A minha mãe teve 6 filhos. Uma desencarnou mais cedo, 2 dias depois. Cuidado, até que eu faço, eu fico imaginando a mão de obra, o trabalho. Eu vejo as minhas 2 netas com meu filho, né? Eu tenho 2 filhos só, sei o trabalho que tenho com 2 filhos. Não tive muito trabalho, não, são 2 grandes amigos, viu? Meus 2 filhos se dão maravilhosamente bem. É impressionante, nunca tiveram problemas. Então, eu tive sorte, né? Agora, as minhas 2 netinhas já não são iguais, já são diferentes, uma completamente diferente da outra, temperamento bem diferente. Então, é necessário cuidar, a partir daí já começar a cuidar. Acontece o seguinte: eu não tive essa dificuldade, porque com isso eu tive facilidade, meus 2 filhos se dão muito bem, nunca me trouxeram problemas, nenhum problema, não vive comigo até hoje, é solteiro. Olha só, ele diz assim: é sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Aqueles pais que têm todos os recursos, têm uma situação equilibrada financeiramente, economicamente abastados, esse tipo de piedade filial e de honrar o pai, os pais que eles estão solicitando aqui, não chega a esse limite, porque, olha só, satisfariam a esse mandamento aqueles que julgam fazer muito ao lhe darem aos pais o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam. São colocações. Relegando esses pais aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis, são colocações. Estão todos aqui com sinal de interrogação. E ainda bem quando tudo isso não é feito com toda a má vontade, sendo os pais, inclusive, obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. Todo mundo balança a cabeça porque a gente conhece casos desse tipo, né? Sempre tem algum caso que a gente, se não conhece, não tem certeza, desconfia, né? E é então justo que os pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estava no berço? Teria por acaso a mãe contado as suas noites que passou em claro cuidado do filho quando eles ficavam doentes? Nunca contou isso, né? Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas erguidas supérfluas, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros daquilo que eles já receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente que é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da
sua dívida para com os sustentaram na infância. Os que com a vida material lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele vai ser punido pela ingratidão e o abandono que gerou aos pais. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes, ferido já inclusive desde a vida presente, mas de maneira certa numa outra existência. E em que terá de sofrer aquilo que ele fez aos outros sofrerem. Dívida é difícil, todas as nossas dívidas, não importa o tamanho, vão ser pagas por nós. Ninguém pode pagar as nossas dívidas. Nossas dívidas são nossas. A gente vai pagar quando, eu não sei, nessa encarnação, uma próxima, ou de repente daqui a umas 3 ou 4 só. Nenhuma ficará impune. Então é uma coisa que a gente precisa se perguntar para saber que vai ter tranquilidade no futuro, né? Que não vai sofrer essas consequências desses atos cometidos agora. Olha só, aqui está fazendo outra colocação interessante. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres. Né? E não são para o filho que deveriam ser. Claro, a gente conhece também situações semelhantes, né? Mas olha só a colocação dele aqui. Mas é a Deus que compete punir esses pais, e não os filhos. Não cabe a estes censurá-los, até porque talvez eles mesmo fizeram por merecer os seus assim. De repente os pais não cuidam tão bem dos filhos, dirigem por culpa dos próprios filhos. Né? Nem sempre é culpa exclusiva só dos pais. Né? Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto que essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos é mais condenável quando se toma para com os pais. Deve lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode se tornar um crime no segundo, porque neste a falta de caridade se junta também à ingratidão. Muita ingratidão dos filhos, né? Uma situação dessa. Então vamos entrar no tempo. Quer dizer, ainda dentro do mesmo problema, que lá na frente eu fiz um comentário sobre aquela passagem que consta lá do Êxodo, né? que é onde consta essa afirmativa: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Era chamada, que os judeus chamavam de terra da promissão. Né? Vamos ler o tema que vale a pena a colocação. A explicação se encontra, mas por que promete ali, como recompensa, como Deus promete como recompensa, vida terrena e não a vida celeste? A terra que Deus há de te dar. Para eles era uma terra da promissão. Os judeus daquela época, na época de Moisés, não tinham o conhecimento que os judeus do tempo de Jesus já tinham um pouco mais de uma consciência um pouco diferenciada. Mas ainda são bastante ligados à chamada Torá, né? Então ligados ainda bastante às obrigações da doutrina do judaísmo. Que Deus vos dará. A explicação se encontra nessas palavras: que Deus vos dará. Suprimida na forma moderna do decálogo, ele desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos de nos recordar a situação e as ideias dos hebreus naquela época, em que eles foram pronunciadas. A ideia de que estão fugindo de um processo aproximado ao processo de escravidão no Egito. Então, a promessa que foi feita a Deus lhe dará
É a terra da promissão, é a terra da felicidade, onde vai manar o leite e o mel, né? Enfim, era uma terra maravilhosa. Para eles, a terra. Lutaram 40 anos no deserto lá, com outros povos, para conquistar um espaço que conseguiram. Estão brigando até hoje, né? A gente está vendo que eles estão lutando até hoje, estão aguardando aquela terra da promissão. Só que eles não sabem qual é a terra da promissão. Vão saber agora. Nós vamos saber agora. Eles ainda não compreendiam a vida futura daquela época. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que eles viam, do que pelas coisas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance, ao alcance deles naquela época. E como as crianças, eles apresentam como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Vou sair da escravidão, vou conseguir uma terra maravilhosa, onde vai manar leite e mel, então, maravilha. Eles estavam, então, olha só, eles estavam nessa terra, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão. Alvo de suas aspirações, nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo, se observarem os seus mandamentos. Lembra que o Messias era considerado, era aquele que seria o rei de Israel, né? Para eles era o rei de Israel e o Messias. Tanto que acharam que Jesus ia lutar contra os romanos, ia comandar uma revolução para ser o rei de Israel. Mas, ao advento de Jesus, já 1000 e poucos anos depois disso, suas ideias, as ideias de Deus, estavam mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro. Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo. Eles queriam que ele reinasse, né, sobre o mundo judeu. E Jesus deixava bem claro, pessoal: eu não vou ser rei aqui no mundo, meu reino não é desse mundo. É nele, e não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que eles estão prometendo, mas o céu. É a vida futura, a terra da promissão que eles estavam prometendo naquela época. Não era uma terra no mundo físico, era na vida celeste, porque ele deixou lá no início, né, que a vida no reino espiritual é muito mais longa, muito mais feliz. É o único lugar que ele consegue alcançar a felicidade, vai ser na vida espiritual. Aqui não vai ter momentos felizes, momentos de satisfação, momentos de alegria, mas são momentos. A verdadeira vida em que ele vai conseguir essa felicidade toda é na vida espiritual. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente tem a Marcília. Aliás, eu lembrei quando eu vi um empresário filial, lembrei da Marcília. E coitada, foi obrigada a deixar a gente aqui à noite, sem a presença maravilhosa dela, por causa da mamãe. E ela tem que cuidar, não pode ficar sozinha à noite. Sabia disso, não? É aquela velha história da piedade filial funcionando. Obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite a todos. Graças a Deus. Então vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos. Te agradecemos, Senhor, por esse banquete da noite de hoje, nos chamando mais uma vez a atenção da importância de honrar nossos pais, onde o fato deles nos permitirem estar aqui, maravilhoso, terem nos recebido, nos acolhido. Gratidão, Senhor. E nossos paizinhos, nossas mãezinhas, recebam
onde estiverem, os nossos sentimentos mais puros de amor e gratidão por tanto nos oferecer. Gratidão, Senhor, por esses minutos que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Já começando o ano, com as tuas bênçãos, com essas vibrações que nos rodearam o tempo todo, onde essa espiritualidade de luz nos ofereceu a tua permissão. Gratidão a Maria e sua falange, a Catuíte e sua falange, a Miguel e sua falange, e a todos esses incansáveis trabalhadores do bem que aqui se encontram, nos ajudando a caminhar com passos firmes para frente e para o alto. Gratidão a todos. E envolvidos nesses sentimentos, te pedimos a permissão para encerrar essa primeira parte da nossa reunião, mas rogando sempre a Ti que fique conosco no momento do passe, para que cada um receba essas vibrações, esse bálsamo, essa energia curadora, que os médiuns serão esses trabalhadores, né? Esses mensageiros, dando-nos a certeza, Senhor, de sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. E assim, Senhor, encerramos essa reunião te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz